Caio, criamos uma joint venture onde o foco seria a holding ser sócia das SPEs. Porém, hoje, olhando para a SPE, quem está como sócia seria a construtora e ficaria abaixo da holding. Tá, entendi. Então, hoje você tem, né, uma série de SPEs e acima dessas SPEs você tem uma construtora, né, a construtora mãe, uma incorporadora mãe, que é aquela que acaba se comportando como uma holding no final das contas, né? Muito bem. E aí você está dizendo para mim que não é mais para essa construtora estar vinculada, ser a controladora dessas SPEs. Quem tem que aparecer, na verdade, ali é a holding e não mais a construtora. É isso que você está falando para mim. Bem, aqui caberia, né, se a gente fosse voltar no tempo, né, caberia analisar se essa holding não poderia ter um fruto de uma cisão parcial dessa construtora, né, levando para ela essas participações e a construtora restando ali com as suas operações próprias de empreitada, etc., que eu imagino que ela tenha, né? Muito bem. Só que já está feita essa holding. Então eu tô supondo que sim, isso já não dá mais tempo da gente trabalhar, né? Beleza, paciência. Então vamos lá. O que a gente pode fazer aqui? Se a construtora é sócia das SPEs, a gente poderia fazer com que essas participações da construtora fossem cedidas para a holding. Isso pode ser feito de forma direta, compra e venda. Então, a holding pode comprar as cotas que a construtora tem nas SPEs, e aí existe uma movimentação financeira em torno disso. Ou então, a gente pode ter uma triangulação, né? Você pode ver o seguinte: a construtora tem cotas das SPEs. Então, se eu olho na construtora, tem lá os sócios, o Joãozinho, o Pedrinho e tal, e no ativo tem essas participações nas SPEs. Eu poderia fazer uma triangulação no seguinte sentido: a construtora devolver capital para os sócios, para o Joãozinho, para o Pedrinho, enfim. Eles, pessoa física, por um instante, são ali os sócios das SPEs e eles integralizam essas cotas na holding, né? Então faria essa triangulação, tá? Com isso, não haveria movimentação financeira, mas haveria ali mais de uma alteração, né? Então, se, por exemplo, a SPE tinha como sócia a construtora e a construtora transfere para a holding, a SPE faz uma alteração contratual. Sai o sócio construtora, entra o sócio holding. Se tiver essa triangulação, não tem movimento financeiro, mas a SPE vai ter uma alteração. Sai o construtor e entra o João. Sai a construtora e entra o João. E depois, sai o João e entra a holding. Eu duplico as alterações contratuais, tá? Eu nunca vi fazer essas duas numa alteração só, né? Então eu entendo que vai ter que fazer em duas alterações mesmo. É isso, mas é possível, tá? Assim, é possível. A grande questão é verificar de que forma vai ser feito, tá bom?